Hoje é culto de ceia, né? Então vamos lá. O pastor não pode demorar muito, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Meu Deus, hoje eu vou pregar uma palavra que eu nunca preguei na minha vida. Vai ser a primeira vez. Vai orando aí, irmão. Quem não te jejuou pelo culto, começa a orar. Mas vai ser bênção. Apocalipse, capítulo de número 3. A gente vai ler 2 versículos, amém? Apocalipse, capítulo de número 3. A gente vai estar lendo versículos 7 e 8. Em algumas Bíblias tem um tema, né? Tem um título, Carta à Igreja de Filadélfia, né? Algumas têm esse título, né? Embora que esse título vocês sabem que é fictício, né? Isso não tem na Bíblia, foi criado, né? Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Posso ler? Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Vou repetir. Diante de ti, diz o Senhor, pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, porque nós podemos sentir não somente a tua presença, mas podemos sentir o teu perfume nesse ambiente, Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder sentir o teu perfume, Senhor. Tu estás nesse lugar, nessa noite, de uma maneira diferente, Pai. E eu sei porquê, Senhor. Eu sei porquê. E eu te agradeço, Pai, pela tua fidelidade. Te agradeço porque, embora sejamos pequeninos, e muitas vezes, como foi dito aqui, nos importamos tanto com o número, sendo que o Senhor não gosta disso. O Senhor, na verdade, se aborrece com isso. Mas ainda assim, a tua misericórdia é tão grande, Senhor. A tua bondade é tão grande que, por causa dela, o Senhor é capaz de descer até a fragilidade do nosso coração, da nossa alma, e entender que muitas vezes nós ficamos tristes e nos sentimos inferiores a outros ministérios, porque somos pequenos. Embora que o Senhor não nos vê pequenos, o Senhor nos vê grandes, o Senhor nos vê amados, o Senhor nos vê especiais, o Senhor nos vê como aqueles que, embora pequenos e fracos, têm guardado a tua palavra e por isso têm trazido alegria ao teu coração. Obrigado, Senhor, por ter escolhido a cada um de nós para um grande propósito, Senhor, porque nada no teu reino é pequeno, Senhor. Tudo no teu reino é grande, porque o teu reino, ele é grandioso, assim como o Senhor é grande. Ó Espírito Santo de Deus, nós declaramos, fique à vontade no nosso meio nessa noite. E ministra mais uma vez a tua igreja, o que o Senhor deseja comunicar com todos nós nessa noite. Nos dê ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar aqui nessa noite. Nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu queria falar nessa noite, vou botar um tema. Eu queria falar nessa noite sobre palavras proféticas. Alguém aqui já recebeu uma palavra profética? Deus é um Deus que libera palavras proféticas. Deus é um Deus de promessas. E se você ainda não recebeu uma promessa da parte dele, toma posse dessa que a gente acabou de ler. Eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Amém? Então já começa recebendo essa palavra. Se você não tem nenhuma, recebe essa.
Porque ela é para nós, né? Eu confesso para vocês que eu tenho muitas palavras proféticas sobre a minha vida. Eu já recebi várias. Muitas promessas Deus fez sobre a minha vida. Sobre a vida dos meus pais, sobre a vida dos meus irmãos, da minha família. Mas recentemente, sem eu ter pedido nada para Deus, eu não pedi palavra profética para Ele. Porque eu já recebi tantas, embora que eu confesse que às vezes... Eu nunca esqueço da primeira, posso falar? Pode, nem sei qual que... Voarias igual a águia. Voaria igual... Ó, eu nem sei dessa daí. Essa foi a primeira, É? lá no sítio... Lá no sítio onde nós fazíamos encontro. Amém, glória a Deus. Eu nem lembrava dessa, né? Eu já vi uma outra que eu voaria os 4 continentes. Essa é uma outra. Mas, recentemente, Deus usou a minha esposa, né? Deus falou diretamente com ela. E é uma sensação diferente, né? Quando Deus usa a tua esposa, né? Deus pode usar um profeta, pode usar um apóstolo, alguém famoso, ou até mesmo alguém de fora, né? E geralmente, quando são pessoas assim, a gente até dá um pouco de mais crédito, né? Geralmente dá, não é uma regra, né? Mas aí quando é sua esposa, né? E um dia a minha esposa chegou para mim e disse: ó, Deus me deu uma palavra para entregar para ti. E é engraçado porque minha esposa não tem esse hábito, não é uma característica dela. Quem conhece ela, até ela pediu perdão para vocês hoje, para não poder estar aqui hoje, porque nesse exato momento ela está com a minha filha, né? Com a nossa primogênita, e elas precisavam ter um tempo junto, e deu certo para elas estarem junto nessa tarde. Então, isso é algo que é muito importante. Então, ela pediu perdão para vocês não estar aqui, mas ela gostaria de estar aqui hoje. Alguns aqui devem saber por quê, mas enfim, se não entendeu, vai entender depois. E aí a minha esposa, esses dias, ela me procurou: Deus me deu uma palavra para entregar para ti. Eu disse: é? Qual foi a palavra? Deus mandou dizer para ti que Ele colocou uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Glória a Deus. Amém. E é verdade, irmão. Deus, a irmã Doris falou aqui, né? Semana passada, na abertura do culto, né? Deus, Ele abre portas. E Deus quer abrir portas. Mas a verdade é que Ele já abriu uma grande porta para nós. Esse ministério é uma grande porta. Embora que a gente possa se sentir pequeno, numericamente falando, mas essa igreja, ela nasceu com um propósito. E por mais que as trevas militem, né, como diz a letra de uma canção, não tem inferno nenhum que prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém. Ninguém vai conseguir fechar essa porta, que foi o próprio Deus que abriu. E eu tenho certeza, amados, que essa não é a única porta que Deus abriu, porque para cada um aqui Deus tem aberto portas. O teu trabalho, onde você está hoje, é uma porta que Deus abriu. Todo lugar onde Deus nos coloca, de uma certa forma, ali é uma porta aberta. É uma porta de comunicação do Evangelho. Deus começou esse culto falando: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E onde que eu faço essa luz, que é Jesus em mim, brilhar? Na igreja? Também. Mas é no meu dia a dia. É lá dentro da minha casa. A tua casa é uma porta aberta, né? Principalmente quando tem uma célula, né, Gabi? Então, a baita de uma porta aberta, né? E o local onde a gente trabalha ali é uma porta que Deus abriu. Esse grupo de oração que eu participo às 6 da manhã é uma porta que Deus abriu. Hoje de manhã aconteceu uma coisa engraçada, né? O grupo começou 21 dias de oração, né? E jejum de Daniel. 21 dias de oração e jejum de Daniel. Mas muitos ali, eles não têm muita experiência na palavra e conhecimento, né? E quando eu estou no grupo, todo mundo para pedir que eu fale, né? Eles querem que eu fale. Mas como o assunto hoje era jejum, eu não estava muito afim de falar. Então, eu procurei ficar meio quietinho na minha,
porque eu tenho alguns entendimentos diferentes, né? Em relação àqueles que são mais, desculpa aí, religiosos, né? Então, eu não queria falar, mas no final acabei falando, né? E eu incentivei todos a permanecer no jejum, a fazer o jejum, mas sem esquecer que o principal jejum é o de Isaías 58, né? Que é estender a mão para o pobre, é estender a mão para o necessitado, não se desviar daquele que te pede ajuda, né? Esse a Bíblia chama de verdadeiro jejum. E também não estender o dedo acusador, né? Então, quando eu pratico esse jejum de não apontar o dedo para ninguém, de não me desviar do pobre, do necessitado, né? De estender a mão para quem precisa de ajuda, quando eu pratico este jejum, próprio Deus diz na sua palavra que este é o verdadeiro jejum. E sem desmerecer o jejum, Jesus ele fez 40 dias de jejum, mas depois não vê mais na Bíblia Jesus fazendo jejum. E ele até falou para os discípulos: como que vocês podem jejuar sendo que eu estou com vocês? Né? Que lógica tem ficar triste, sendo que o noivo está junto, o noivo está presente, né? E Deus deu uma revelação para a pastora Vera, que foi pastora do nosso ministério há muitos anos. No dia da morte do marido dela, do pastor Oscar, Deus falou para ela que quando Jesus falou que depois da minha morte vocês vão jejuar, não estava se referindo aos dias de hoje. Jesus estava se referindo ao intervalo de tempo entre a morte dele e o Pentecostes, quando o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra. Porque a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, nós não ficamos mais órfãos. Nós agora temos o Espírito Santo todos os dias conosco. Então nós não temos mais motivo para ficar triste, porque Deus está conosco todos os dias, né? Agora, o jejum, ele é um fundamento da fé. É uma prática bíblica desde os antigos, desde o início, né? Então não tem problema de você fazer jejum hoje. Um propósito correto, principalmente para a mortificação da carne, principalmente para exercer o domínio próprio, para dizer: carne, quem manda aqui não é você. Aqui quem manda é o Espírito, o meu Espírito, tomado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, agora, achar que eu vou jejuar para impressionar Deus, para conquistar o coração de Deus, a Bíblia deixa bem claro que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor teu Deus. O que impressiona a Deus não é o meu jejum. O que impressiona a Deus é um coração quebrantado e contrito. São atitudes de humildade diante de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Se você for humilde, de se prostrar diante dele e reconhecer: Senhor, eu preciso de ti, me ajuda, está difícil. Meu irmão, mesmo que você não tenha jejuado, ele vai ouvir a tua oração. Porque perto está o Senhor daquele que treme da sua palavra e daquele que tem um coração quebrantado. A Bíblia diz que o reino dos céus é dos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os quebrantados de coração, porque deles é o reino dos céus. Amém, meus amados? Então, por isso que eu não queria falar muito sobre jejum hoje de manhã, porque eu sabia que algumas pessoas iam ficar meio chocadas assim com o que eu falei, né? O que eu ia falar, mas acabei falando. E disse para eles que na nova aliança, o principal sacrifício que Deus quer de nós, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o sacrifício que Deus quer de nós. É todos os dias você oferecer a tua vida como sacrifício. Não é oferecer apenas uma penitência ou uma abstinência de alimento. O que Deus quer de nós é corpo, alma e espírito. É a vida inteira rendida. Adorarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É isso que Deus quer de nós. Esse é o principal de todos os mandamentos. É oferecer a minha vida inteira.
Agora, claro, né, irmãos? Jejum também ajuda a fazer um detox do nosso organismo, né? Se eu conseguir fazer alguns dias de jejum, de preferência se for só água, você consegue fazer uma limpeza do organismo. Hoje, médicos, cientistas, hoje comprovam, né, os benefícios do jejum. Então está provado pela ciência que se você conseguir fazer alguns dias só na água, teu organismo vai entrar num processo chamado cetose, e ele vai começar agora a se alimentar, ele vai trocar o combustível do alimento. Todo mundo aqui sabe que o combustível do nosso alimento se chama glicose, né? Que ela é formada pelo fígado com a quebra das moléculas daquilo que você come, carboidrato, proteína, né? E é disso que o fígado se transforma em glicose e o músculo se alimenta da glicose, e até o cérebro, né? Mas hoje é comprovado cientificamente que o cérebro se alimenta muito melhor, ele funciona melhor trabalhando com os corpos cetogênicos. E o que é os corpos cetogênicos? O corpo cetogênico, que é chamado de um outro tipo de alimento do ser humano, é quando você para de comer carboidrato e proteína, você fica um bom tempo sem se alimentar, aí o organismo agora começa a se alimentar da gordura. Que como não tem mais glicose para ele se alimentar, então ele agora começa a queimar a gordura. E essa queima da gordura vai liberar os corpos cetogênicos, né? E o organismo então agora vai se alimentar dos corpos cetônicos, os cetogênicos. E o cérebro, dizem os cientistas que o cérebro trabalha melhor se alimentando da própria gordura, desses corpos cetogênicos, do que com o carboidrato, do que a glicose, né? Então, se você puder jejuar, é só bênção, né? E se aproveitar esse tempo do jejum para orar por Tijucas, orar pela tua família, orar pelo nosso Brasil, orar pelo teu pastor, orar pelo mundo, melhor ainda, né? Amém, meus amados? Fala sobre as castas do demônio, né? Só sai com jejum e oração. A Bíblia diz, né, que Que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas não pense você que, tipo, né, eu vou jejuar um dia e agora os demônios todos vão se render diante de mim. Não funciona assim, né? É uma vida de oração e de jejum como hábito, né? Lembrando novamente que o verdadeiro jejum perante a Bíblia é estender a mão para o necessitado, não se desviar de quem pede ajuda e parar de estender o dedo acusador. Está lá em Isaías 58, né? Então, dá para se interpretar de várias formas, né? Deus conhece o coração. Se eu fizer o jejum de Isaías 58, eu imagino que as castas de demônio também vão recuar, irmão. Vão recuar também. Porque a generosidade é algo que toca o coração de Deus. Assim como a avareza é uma coisa que deixa Deus irado, né? A avareza na Bíblia é chamada de idolatria, né? Então a avareza, amor ao dinheiro, é uma coisa que deixa Deus irritado. Agora a generosidade, coração quebrantado, alegra o coração de Deus. Amém? Então, amados, voltando aqui para o foco da nossa palavra, que esse negócio de dar liberdade para o Espírito Santo é meio perigoso, né? Deus é um Deus que nos dá palavras proféticas. Deus é um Deus que nos dá decretos, profecias. E por que Deus faz isso? É uma forma que Deus faz para fortalecer a nossa fé. É como se fossem promessas de presentes que Deus nos dá para que você não esmoreça na caminhada. Não tem nenhum pai que em algum momento da vida não tenha prometido um presente para um filho. Quantos pais, né? Principalmente quando está chegando perto do aniversário ou do Natal, que o pai ou a mãe, se tu se comportar, tirar nota 10, obedecer, fazer tudo certinho, você vai ganhar um presente da mamãe. Você vai ganhar um presente do papai. Todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência.
né? E foi o próprio Deus que criou esse mecanismo de recompensa. Por que Deus faz isso? Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que a gente é pó. Ele sabe que a gente precisa de uma palavra profética, a gente precisa de uma profecia, a gente precisa de alguma palavra de esperança para poder se agarrar nela e não desistir. Porque se não fossem as palavras proféticas, se não fossem as profecias, se não fosse a própria palavra de Deus, o apóstolo Renê, hoje de tarde, lá em Balneário Camboriú, ele falava, né, se você não tiver nenhum profeta para profetizar uma palavra profética sobre a tua vida, seja você o seu próprio profeta. Amém. Abre a Bíblia e comece a profetizar sobre a tua vida. Né? Eu vou dar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui que eu gosto, o Salmo de número 1. Né? Você pode pegar, abrir a Bíblia no Salmo número 1 e você pode começar a profetizar. Bem-aventurado o Christian, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o Christian tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E por isso o Christian será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que o Christian fizer prosperará. Aleluia! Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o Senhor conhece o caminho do Christian, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia! Então você pode pegar textos da Bíblia e começar a profetizar sobre a tua própria vida. Você pode pegar na Bíblia. Você está com falta de fé? Vai lá e começa a pesquisar palavras de fé. Está com falta de esperança? Pega a Bíblia e começa a pesquisar palavras de esperança. Está desanimado? Pega a Bíblia e começa a ler palavras de ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, Ana, porque eu venci o mundo. Aleluia! Josué, seja forte, tenha bom ânimo. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Todo lugar que tu pisar na planta dos teus pés, eu te darei. Amém. Então eu tenho que começar a pegar a palavra e profetizar sobre a minha vida. Liberar o decreto sobre mim mesmo. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Agora, uma coisa que eu preciso aprender sobre a palavra profética é que eu tenho que velar por ela. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus, o próprio Deus, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele falou, Deus vai fazer acontecer. Amém? Porque Deus não mente. Então todas as promessas e decretos e palavras proféticas que um dia Ele liberou, vai se cumprir. Porém, vai se cumprir, amados, se eu velar pela profecia. Se você não acredita na profecia, se você deixou de crer na palavra, se você não recebe um decreto profético, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e você não vela por aquela palavra, eu não posso garantir para você que vai se cumprir. Quantas pessoas hoje, talvez se a gente tivesse como mensurar, quantos milhares de crentes hoje desviados pelo mundo todo, pessoas que ouviram a mesma palavra que nós ouvimos, pessoas que receberam profecias, decretos, mas elas não velaram por essa palavra, elas não velaram pela profecia e hoje estão desviados. Então, se Deus falou que Ele vai fazer de mim um grande profeta, se Ele vai fazer de você uma grande mulher de Deus, um homem de Deus proeminente, um empresário de sucesso, uma empresária, uma professora, alguém de destaque na sociedade,
Eu tenho que velar por essa palavra. Pastor Cristian, o que significa velar pela palavra? Significa colaborar com ela. Se tem uma palavra que Deus vai me levar para as nações, eu vou precisar, presta atenção, eu vou precisar cuidar do templo do Espírito Santo. Eu vou precisar cuidar da minha alimentação. Eu vou precisar fazer exercícios físicos. Eu vou precisar zelar pelo templo do Espírito Santo. Eu vou precisar viver uma vida de santidade. Eu não vou poder dar brecha para o inimigo. Porque aquele que não é fiel no pouco nunca será colocado sobre muito. Então eu vou precisar viver uma vida santa. Me desviar do caminho mau, me desviar do pecado. Eu vou precisar ser um bom mordomo, um bom gestor da minha família, administrar com perfeição aquilo que Deus coloca na minha mão. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu tenho que administrar aquilo que Deus me deu. Essa semana eu ouvi um pastor pregar sobre os talentos. É muito comum nós pregadores, pegar a parábola dos talentos e a gente ensinar sobre dons, Gabi, um deu 5 dons, outro deu 4 dons, outro deu 1 dom. Mas a palavra em nenhum momento está falando sobre dom. Talento é dinheiro. Talento era uma moeda da época, que equivalia a tantos denários, que um pregador lá de Curitiba, ele calculando uma média de quem ganha aí um salário de, vamos botar R$250 por dia, daria um talento, daria R$1.500.000. E o seu senhor saiu para viajar, ele deu um dos 5 talentos, vai dar em torno de R$7 milhões, outro lhe deu 4 talentos, daria aí uns R$6 milhões, e o outro lhe deu 1 talento, que daria R$1,5 milhão. Só que ninguém prega assim, a gente prega dons, mas na Bíblia não fala dom, fala talento. Talento é uma moeda, é dinheiro. O que significa? Que cada um aqui, Deus nos dá uma medida financeira para administrar. E essa medida financeira é o salário que você tem hoje. E como que eu estou administrando esse talento? Aquele que ganhou 5 na Bíblia, ele foi lá, ele soube administrar. Ele soube como negociar aquele dinheiro. E ele ganhou mais 5. Por quê? Porque ele foi um bom mordomo, ele foi um bom administrador. O outro que ganhou 4, ele multiplicou. Mas o que ganhou 1, estava com medo do seu senhor, foi lá e enterrou o talento. E o senhor dele voltou de viagem, o que você fez com o meu talento? Eu tinha medo que o senhor é severo, eu enterrei o talento. Ele disse, mau e infiel servo. Até o pouco que você tem eu vou dar para o outro. Então aquele que tem pouco, Deus pega e dá para o que tem mais. E aí tem gente que muitas vezes na vida, ela vai só piorando financeiramente, ela vai piorando, e ela não sabe por quê. Porque ela não está sendo um bom mordomo. E Deus pega o que tem pouco e dá para o outro que tem mais. E a gente, meu Deus, Senhor, meu vizinho tem tanto, e eu que sirvo a Ti não tenho nada. Claro, porque o vizinho tem tanto porque ele é um bom mordomo. Ele administra direitinho. E eu tenho pouco porque não sei administrar o que eu tenho. Essa semana nós tivemos uma aula, terminei essa semana, eu estava fazendo um curso chamado que é Homens Voltando à Origem, com o pastor Gessé, que é o pastor da Assembleia de Deus de Canelinha. Nós temos aula presencial todas as quartas-feiras. E o tema dessa última quarta foi sobre gestão. Então eu preciso ser um bom gestor daquilo que Deus coloca na minha mão. Se Deus me dá uma célula, eu tenho que cuidar bem dessa célula. Se Deus me deu um filho, eu tenho que cuidar bem desse filho. Deus me deu uma esposa, um marido, eu tenho que cuidar bem desse marido. Deus me deu uma igreja, eu tenho que cuidar bem dessa igreja. Deus me deu um salário, eu tenho que cuidar bem desse salário. Eu já contei para vocês, uma vez que eu vou contar de novo, que esse daí da Ibope, Uma vez eu fui na casa da minha mãe, que é a pastora e a tesoureira do ministério, e eu recebia o dízimo dos dízimos da igreja batista. O tempo que eu estava ajudando vocês aqui em Canelinha, eu recebia o dízimo dos dízimos da igreja. Hoje esse dízimo dos dízimos agora está sendo encaminhado para o Ministério Internacional da Restauração, que é a nossa cobertura espiritual. Mas durante um tempo eu recebia.
E teve um mês que deu R$ 150. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, no comecinho do mês, e ela disse: Cristo, eu já vou te avisando, esse mês deu bem pouquinho. Aí isso é pouquinho quanto? Deu R$ 150. Aham, tá bom. Irmãos, Deus viu dentro do meu coração a tristeza, a insatisfação, o descontentamento. Sabe o que aconteceu? De manhã cedo eu peguei o salário, levei para casa, a mãe bota sempre no envelope. Eu levei para casa e no outro dia de manhã cedo, eu me acordei cedo para levar o Levi para a escola. E eu peguei aquele envelope, peguei na mão, junto com a mochila do Levi. E quando eu vou abrir a porta do carro para abrir para o Levi entrar com a mochila, eu peguei e botei o envelope em cima do carro. Porque o homem não dá conta de fazer carregar muita coisa na mão, né? Levi, mais mochila, mais dinheiro, né? Peguei e botei o envelope em cima do carro. E botei o Levi para dentro do carro, com mochila, e fechei a porta. E o envelope ficou lá em cima, eu não vi. Dei a ré no carro, e com certeza o envelope deve ter caído no meio da rua, porque o meu carro fica bem pertinho ali, a minha garagem da rua, né? E fui levar o Levi. No meio do caminho eu me lembrei, meu Deus, o envelope. Quando eu voltei da escola do Levi, irmão, o envelope já era. Nessas alturas alguém já passou na rua, já pegou e já levou. Quem achou deve ter ficado muito feliz. Quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Ah, mas é só R$ 150. E lá na África, que as crianças não têm o que comer e comem tijolinho de barro? Eu tinha R$ 150. Então, amados, Deus, Ele pega pesado com quem tem promessa grande. E se você tem promessa grande, se prepara, porque Deus vai pegar pesado com você. Deus não pega leve com quem tem promessa pequena. Deus pega pesado com quem tem promessa grande. Então não reclame dos puxões de orelhas de Deus, porque Ele é Pai. E como Pai, Ele corrige a todos que amam. Eu fiz muitos votos com Deus. Precisava fazer? Não. Mas eu quis fazer. Quis fazer para agradar ao meu Deus. E quem tem voto, irmão, agora aguenta. Porque você vai ter que enfrentar o que tiver que enfrentar. Mas está difícil. Aguenta. Porque prometeu ser fiel a Deus até o fim. Então agora aguenta. Porque Ele falou que tem cruz para levar. Tem renúncia para fazer. Né? Então, amados, eu preciso velar pela palavra. A promessa não se cumpre só porque Deus é bom. Não, eu tenho a minha parte para fazer. Deus prometeu que eu vou ser um grande empresário. Eu não estudo, não me capacito, não participo de uma conferência de empresários, não faço uma faculdade, não me especializo. Você vai ser um grande empresário? Nem aqui e nem na China. Mas Deus falou. Deus falou, mas você não fez a sua parte. Então, amados, eu tenho que velar pela palavra. O que é velar pela palavra? É fazer a minha parte. Deus falou, Ele vai fazer a parte dele. Mas a minha Ele não vai fazer por mim. É mais ou menos assim. Deus falou que eu vou ser muito próspero. Mas fica todo dia deitado na rede em casa, sem trabalhar, para ver o que vai acontecer. Mas Deus falou que eu ia ser muito próspero. Sem trabalhar? Como assim? Né? Como assim? Não estou entendendo. Então, amados, eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero encerrar dizendo que Filadélfia era uma cidade localizada numa montanha a 48 quilômetros do sudeste de Sardes. Essa cidade, nos dias de hoje, se chama Alaşehir, que é um município, um distrito da Turquia. Um municípiozinho lá da Turquia, que era chamado de Filadélfia. Uma igrejinha pequenininha. Município da Turquia. Foi fundada por volta de 190 anos antes de Cristo, por Ítalo II, rei de Pérgamo.
Sua incomum devoção ao seu irmão, deu o nome à cidade de Filadélfia, que significa amor fraternal. Qual que é o nome da nossa igreja? Restaurando o amor. Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Essa cidade era um importante ponto comercial numa famosa via comercial chamada Estrada do Portal Imperial. Uma via que era usada pelo correio do primeiro século. Embora a Escritura não mencione essa igreja em nenhum outro lugar, ela provavelmente foi fruto do ministério de Paulo em Éfeso. E Cristo, aqui, em Apocalipse capítulo 2, ele declara que está dando a esta igreja a autoridade. Pus uma porta que ninguém pode fechar. Amém. Ele que tem a autoridade para abrir e fechar. Ele que abre portas que ninguém pode fechar e que abre portas que ninguém pode fechar. Ele está dizendo para nós nessa noite: sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E é por isso que ele tem aberto portas. E tem uma outra passagem bíblica, 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios 16, 9. Que diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Toda porta aberta, amados, vai atrair muitos adversários. Não pense você, porque Deus liberou uma palavra profética para nós. Não pense você, porque Deus abriu uma porta para nós, que o inimigo vai ficar assim de braço cruzado, assistindo você triunfar com a porta que Deus te abriu. Não, meu irmão. Os adversários virão. Porque Deus mesmo criou um adversário para ele. Satanás, ele foi criado com um propósito. E por que tem o adversário? O adversário, amados, é para nos colocar no nosso devido lugar. O adversário, que representa aquele espinho na carne que muitas vezes te perturba, é algo que Deus envia para nos levar para esse lugar de oração, que a gente relaxa, esse lugar de jejum que a gente relaxa, esse lugar de busca que a gente relaxa. Às vezes Deus está colocando um monte de adversário. Não é porque Deus não gosta da gente, não é porque Deus é mau, mas é porque a gente está muito relaxado na oração, está muito relaxado no jejum, está relaxado na meditação da Bíblia. Vai no culto uma vez por semana e às vezes falta e está tudo certo, né? Então a gente relaxou. A gente está meia boca, sabe? E o morno, nem vou dizer para você que a Bíblia fala sobre o morno, né? Então, amados, Deus não aceita a gente de qualquer jeito. Tem promessas sobre nós. E para quem crê, as promessas de Deus, de um Deus grande, são grandes promessas. Mas eu preciso corresponder ao Deus que nós vivemos. E o Deus que nós vivemos é santo. E Ele é muito exigente. Como eu falei, Deus não dá promessa grande para quem não está disposto a pagar preço. Então, se está difícil, está apertado o caminho, está estreito o negócio,
Tem dia que você pensa, meu Deus, acho que não vou dar conta. Estava falando para o meu sogro agora, antes de sair de casa, né? Meu sogro estava lá dizendo, essa última noite foi difícil. Ele teve que trocar a minha sogra e dar banho nela várias vezes. Tem dias que é só Jesus na causa. Só quem cuida de idoso é que sabe o que eu estou falando, né? Então ele teve que dar banho e trocar fralda e só Jesus na causa, que tem dia que parece que é... E eu disse, olha, meu sogro, o que eu posso dizer para ti? A única coisa que eu posso te falar é que Deus não dá provas maior do que a gente pode suportar. Então se Ele está permitindo esse desafio, né? Lógico que a minha esposa estava em casa, ajudou ele também um pouco, né? Mas se Deus está permitindo é porque Ele sabe que o Senhor dá conta. O que mais que a gente pode falar? Né? Jesus disse que Ele não dá prova maior que a gente pode suportar. Então, embora que Satanás muitas vezes diz que você não está aguentando, que não vai aguentar, é mentira do diabo. Amém? Você tem pouca força, mas você é capaz de guardar a minha palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Quero orar por você nessa noite, amém? Quero orar por todos aqueles aqui que receberam uma palavra profética. Quero orar por todos aqueles que algum dia receberam uma profecia, tomaram posse de uma palavra num culto, num encontro, num retiro, numa célula. E naquele dia, quando você recebeu aquela palavra, você chorou, você se emocionou, você se arrepiou, porque você entendeu que Deus estava falando com você. Mas as provas vieram, a perseguição veio, os adversários se levantaram, a dificuldade foi bater na porta da tua casa, o dia mau chegou, e aí você então esmoreceu na fé. A sua fé já não é mais a mesma, a sua esperança já não é mais a mesma, a sua confiança que a Gabi ministrou aqui já não é mais a mesma. E quem sabe você hoje tem até dúvidas de que Deus seja capaz de fazer aquilo que um dia que Ele falou que ia fazer. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer que a promessa está de pé. A palavra dele está de pé, porque ele mesmo disse, Jeremias, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Ele não é homem para mentir. Tudo aquilo que ele falou sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho, os sonhos que ele mesmo colocou no teu coração, ele continua tendo poder para realizar. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem o mesmo poder. Por acaso haveria alguma coisa difícil para mim, diz o Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos chama para um choque de realidade. Nós precisamos andar à altura da promessa que Ele nos fez. Não tem como sonhar grande e pensar pequeno. Não tem como sonhar grande e ter atitude de criança. Deus nos chama para um amadurecimento, de tomar a responsabilidade que está sobre nós e nos comportar como pais e mães espirituais, pessoas que amamentam, pessoas que têm responsabilidade, que já deixaram as suas fraldas de lado, que não querem apenas mais tomar leitinho, mas que agora desejam um alimento mais sólido, por mais que seja confrontador, por mais que seja muitas vezes difícil de digerir. Deus, nesse novo tempo, Ele quer trocar a nossa alimentação, porque o tipo de alimento que nós temos consumido até aqui não é capaz de nos levar para o nível maior que Ele tem para nos levar. Então se renda a Ele e diga, eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo.
Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a obedecer a tua voz. Me ajuda a obedecer a tua palavra. Faz de mim um homem, uma mulher, segundo o teu coração. Eu não quero ser mais um, eu não quero ser qualquer um. Eu quero ser alguém que as pessoas possam dizer: ali vai uma pessoa diferente. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Ela é diferente no jeito que ela fala. Ela é diferente no jeito que ela se comporta. Ele é diferente no jeito que fala. Ele é diferente, ela é diferente, porque carregam a unção do poder do Espírito Santo, porque carrega a presença do próprio Deus na sua vida. Você é o carregador de arca, você é aquele que leva a presença do Espírito de Deus. Dentro de você não mora qualquer um. Dentro de você mora o Deus que criou os céus e a terra. Comece a valorizar aquilo que você carrega. Você não está carregando qualquer coisa. Você não está carregando um objeto qualquer, mas você está carregando a própria essência de Deus. Deus habita em você. Oh, você pode valorizar isso. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Valoriza, meu irmão. Você não é um qualquer. Você é o escolhido de Deus desde a fundação do mundo. Ele te elegeu nele. Você é o eleito do papai. Você é o filhinho do papai. Você é a filhinha do papai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu coloquei diante de ti uma porta que ninguém vai fechar, porque eu sou contigo, e se eu sou contigo, quem será contra ti? Aleluia. Você recebe nessa noite, meu irmão. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque os teus olhos são bons, Senhor. Obrigado porque os teus olhos são bons, Senhor. O Senhor vê em nós homens valentes, mulheres valentes. O Senhor vê em nós uma igreja de amor fraternal. Aleluia, nós somos a igreja do amor. Por isso não deixe esse amor esfriar. Que essa chama do amor possa aumentar ainda mais. E que verdadeiramente nessa cidade as pessoas possam reconhecer: lá vai alguém que carrega o amor, alguém que restaura o amor, alguém que exala o amor. Não o amor que passa a mão na cabeça, não o amor que dá tapinho nas costas, mas o amor que confronta, o amor que corrige, o amor que disciplina, o amor que fala a verdade. Porque amar não é brincar de passar a mão na cabeça. Amar é corrigir. Amar é chamar a atenção. Amar é advertir. Amar é exortar. Amar é apontar o caminho certo. É não se dobrar diante do pecado. É não se dobrar diante da servergonhice, da mentira, do engano. E se você conhece alguém que entrou por um caminho de perigo, é seu dever abrir o olho dessa pessoa que está entrando numa rota de perigo. Porque quem ama, corrige. Quem ama, aponta o caminho. Quem ama, orienta. O amigo ama o tempo todo. E na angústia se faz irmão. Se você ama as pessoas que você convive, é nosso dever abrir os olhos daqueles que precisam ter os seus olhos abertos. Amém? Glórias a Jesus.
Se quiser sentar, bem rapidinho, a gente vai celebrar a ceia. Eu quero ler novamente o texto de Lucas, que a gente leu na Páscoa. Lucas 22, (17). Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e repartiu entre vós, pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Amém? Então, quero convidar você quantos podem participar da ceia? A ceia, ela é inclusiva. Deus não é Deus que rejeita nem despreza ninguém. A ceia é para todos. Jesus Cristo disse: tomai e comei todos vós. Agora, se eu não estou em comunhão com os meus irmãos, sinto que preciso pedir perdão a Deus por alguma coisa, você pode fazer isso. Amém? Você pode fazer isso. Eu digo até que deve fazer. Mas a ceia é um convite para que todos possam recordar o alto preço que foi pago lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados e celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a nova aliança que Ele fez por intermédio do derramamento do seu sangue. Amém? Feche seus olhos. Comece a agradecer a Jesus por esse sangue precioso que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Comece a agradecer a Jesus pelo alto preço que foi pago, pelo seu sacrifício ali na cruz, por cada promessa que um dia Ele fez para a sua vida, pela promessa que Ele fez aqui nessa noite. Oh Pai querido, muito obrigado por ter enviado o Teu Filho Jesus a este mundo. Muito obrigado, Jesus, por ter pago um preço tão alto pelas nossas transgressões. Obrigado pelo Teu sangue que nos purifica de todo pecado. Obrigado pelo Teu amor incondicional que alcançou cada um de nós. Obrigado por essa noite tão especial, onde nós podemos sentir a Tua doce presença e o Teu perfume nesse lugar, Senhor Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Nós consagramos esse pão, consagramos esses elementos, em nome de Jesus. Você é convidado a participar da ceia, amém? Alvo mais que a neve, sim, esse sangue amar, mais alvo que a neve ser, alvo mais que a neve, alvo mais que
Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão alvos como a neve, diz a palavra de Deus. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Celebre esse grande amor que nos alcançou. Nada além do sangue, de Jesus, como a neve, como amigos de Deus, nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Amados, eu quero ler, antes da gente encerrar o culto, eu quero ler para vocês o decreto profético do apóstolo René para o mês de maio de 2026. O decreto é: não chorem, não chorem. Essa dor que a nação está passando é consequência dos seus pecados, por não ouvirem a minha voz e desprezarem os meus profetas. Eu escreverei uma nova história e lhes darei novos livramentos. Tenho cumprido minhas palavras e não desprezei os justos, mas ao culpado não tomarei por inocente. As orações dos justos estão vivas diante de mim, e as responderei de forma que todos dirão: só o Senhor e a sua mão forte poderia fazer tal coisa. Sim, porque eu, Senhor, sou o mesmo e não mudo. Aqueles que se movem na minha presença, me conhecem. E a esses darei livramentos, e não lhes faltará a minha prosperidade. Muitos perguntarão: como pode suceder tal coisas? E a voz do trono bradará dizendo: a boa mão do Todo-Poderoso fez todas estas coisas. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Jeremias 31, 16 e 17. Amém, meus amados? Está aí o decreto profético do mês de maio. Então vamos se preparar, que tem filhos que vão voltar para a casa do Pai. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Amém. Uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana de paz. Não vá embora sem cumprimentar pelo menos 5 irmãos.